eu tenho ouvido falar muito, e eu creio nisso, que a gente vive um momento de batalha espiritual muito acentuado. E queria que você fizesse a sua visão para esse duelo que é entre o pai da mentira, né, que é o diabo, Exatamente. e o verbo que se fez carne, que é a Uhum, verdade. uhum. Faz um apanhado para que as pessoas que estão nos assistindo consigam entender a complexidade do momento que nós estamos vivendo. Bom, o que acontece é realmente o que você falou, é uma batalha espiritual e física também. E um problema que a gente enxerga, principalmente no mundo acadêmico, pessoas que pesquisam geopolítica, é que existe uma tendência em separar essa questão da geopolítica e a questão espiritual, a questão da religião. Mas quando você estuda, historicamente falando, você vê que a religião está em tudo, a espiritualidade está em tudo. Então, faltam pessoas que fazem essa conexão, porque quando você começa a estudar, por exemplo, o meu foco de estudo é propaganda. Então, o meu mestrado foi focando em como a propaganda comunista na União Soviética influenciou por gerações a mente das pessoas na Rússia, como essa propaganda avançou ideologias que antes não existiam. Então, isso existe e não existe só em países dominados por ideologias comunistas. Por exemplo, agora eu estou estudando o efeito da propaganda no Reino Unido, que é um país democrático, mas essa propaganda que é lançada por governos, é lançada por agências de inteligência, é lançada por empresas, essa propaganda ela manipula a mania com que a gente vê o nosso dia a dia, com que a gente vê a nossa realidade. Então, muitas vezes as pessoas estão tão ocupadas com os seus problemas, com as suas vidas, que elas esquecem que o que a gente está vivendo agora é um período único na história da humanidade. Eu acho assim que desde que aconteceu toda essa história ali desse vírus do Covid ali em março de 2020, na verdade um ano atrás, desde que começou tudo isso, a gente viu o mundo mudar de uma maneira tão drástica que não foi vista em muito, muito tempo. Então a gente está vivendo uma guerra, na verdade, eu gosto de ver isso como o início de uma terceira guerra mundial, apesar de que esse é um termo bem forte quando a gente pensa, né, nas implicações de tantos países envolvidos em tudo isso, mas é justamente o que está acontecendo, e eu só consigo encontrar uma explicação para definir tudo o que está acontecendo quando eu olho também no ramo espiritual, na questão espiritual. Mas você estudou a propaganda comunista e hoje a gente tem uma bipolaridade muito acentuada. Uhum. E o que a gente pode caracterizar? Porque todo mundo está querendo ser o dono da verdade. Quem que é o dono da verdade? Tem a ideologia comunista, porque eu não vejo nem o comunismo hoje como uma questão mais econômica, porque virou todo mundo capitalista, mas em cima da questão dos costumes e valores. E aí eu consigo fazer a distinção entre aqueles que temem e aqueles que não temem a Deus. E como é que você analisa essa questão de hoje a tão propagada ideologia comunista com valores e costumes muito bem explícitos no intuito de destruir mesmo, eu vejo dessa forma, a cultura cristã judaica que prevalece sobre o mundo ocidental. É, é, e eu vejo assim, aonde que existe o temor a Deus e o que realmente é verdade e é bom, e se dá para chamar de bom nessa história toda. O comunismo, a ideologia comunista, ao meu ponto de vista, ela é como se ela fosse, assim, um câncer na humanidade, porque tudo que ela fez até agora, a maneira como eles manipulam as pessoas para que as pessoas percam a fé que elas têm em Deus, e assim esteja mais fácil delas adorarem líderes políticos, que é o culto da personalidade, que foi o que possibilitou que o Lenin, que o Stalin e tantas outras figuras comunistas chegassem no nível de poder que eles têm. A gente vê isso na Coreia do Norte, por exemplo. Não tem como você ter o comunismo e, ao mesmo tempo, a fé em Deus. Essas duas coisas não vão juntas. Porque se você tem um país onde você tem essa cultura cristã, essa cultura da fé em Deus, você tem um grupo de pessoas que são mais difíceis de serem escravizadas, são mais difíceis de aceitarem qualquer ideologia que for lançada sobre elas, porque ela já tem a sua crença, ela já tem a Bíblia, que é o manual do cristão, que é o que os cristãos seguem. Então, a ideologia comunista, ela não quer isso, ela quer um povo assustado, ela quer um povo sem fé, ela quer um povo que seja fácil de ser manipulado para o benefício do Estado. Então, a gente viu isso acontecendo na Rússia. A Rússia era um país cristão, quando tinha ainda o Império Romanov, daí a gente teve a Revolução Bolchevique, e tudo mudou. Então, isso a gente viu também em outros países que
Por exemplo, na Ásia, que apesar de não serem lugares cristãos, tinham a sua fé, e daí o comunismo é implementado e remove toda a esperança das pessoas, toda a fé que as pessoas têm, para que essas pessoas depositem a sua fé, então, ao invés em líderes políticos, que daí surge essa cultura de ditadores que a gente conhece nas aulas de história. Então, para ter esse controle da população, você tem que ter o controle da mente, o que inclui também o controle do que as pessoas acreditam. E elas ficam expostas a qualquer coisa que você determinar, né?